pessoal, bom dia a todos, uma boa semana a todos, saudações on luz. E hoje eu trouxe para essa reflexão terapêutica um tema bastante importante que afeta grande parte das mulheres, ou melhor, afeta todas as mulheres que chegam numa determinada fase da sua vida, a menopausa, tá? E essa reflexão, ela está bastante elencada com os tratamentos terapêuticos que a gente também realiza aqui no Instituto On Luz, principalmente a homeopatia terapêutica integrativa. Mas antes de eu entrar propriamente no assunto, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a menopausa, né, gente? Então, a menopausa, ela, como todo mundo já sabe, né, todas as pessoas que tem uma caminhada um pouquinho maior, ela sabe que a menopausa ela é o fim do ciclo reprodutor da mulher, tá? Em que cessa a ovulação por não possuir então mais os folículos e ele vai encerrando a sua vida e nessa forma, né, esses folículos, todo o sistema reprodutor da mulher, ele vai passando por inúmeras modificações. E uma das principais causas, então, dessa cessação é justamente a consequência, né, de não poder gerar mais filhos, certo? Que é uma grande preocupação para muita gente, a maternidade, mas esse é um outro assunto que a gente pode entrar mais à frente, tá, gente? Então, a etapa da menopausa, ela vai se iniciar por volta dos 45 ou 55 anos, em que nessa faixa etária, muitas vezes as mulheres, então, elas vão entrar para o climatério, que é o período que antecede a menopausa e também já vai trazendo alguns desconfortos, também já vai trazendo algumas sensações mais desagradáveis para a vida da mulher, tá? E isso vai acontecendo muitas transformações, tá? Muitas transformações acabam acontecendo, muitos sintomas acabam acontecendo e trazendo desconfortos significativos para a vida da mulher, ok? E caso venha a acontecer, né, antes dos 40 anos, ela pode ser considerada como uma menopausa precoce. E existem muitos fatores físicos e também metafísicos, gente, que explicam o porquê da mulher estar entrando nesse período da menopausa precoce, tá? Que a cura cósmica, ela expande um pouquinho mais as informações sobre esse sentido, ok? Mas em outro momento eu também posso falar um pouquinho mais sobre essa condição da menopausa precoce, ok? Então, o que vai acontecer, gente? Vai ocorrer a diminuição considerável também dos hormônios estrogênio e progesterona, que eles regulam muitas sensações no nosso organismo e a falta deles, então, vai acarretar muitos sintomas que pela medicina tradicional eles precisam ser repostos para que ocorra o equilíbrio desses sintomas da menopausa, certo, gente? Porém, existem alguns profissionais, inclusive ginecologistas, que são contrários à reposição hormonal. E eles acabam indicando, inclusive, métodos naturais para poder fazer e trazer o equilíbrio e o bem-estar para a mulher que está passando por toda essa fase da menopausa, que é um período muito importante para todas nós mulheres, porque é um período de um amadurecimento muito intenso, muito grande que todas nós viemos a passar, certo? E a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai contribuir para que vá sendo trabalhado toda essa condição dos efeitos que a menopausa vem trazendo na mulher. É importante salientar, gente, que a homeopatia terapêutica integrativa, ela não vai fazer a reposição hormonal, tá? Mas ela vai ajudar a aliviar todos aqueles desconfortos que a menopausa gera, tá? E é muito importante a gente também ir observando todas nós mulheres que estamos nessa faixa, né, gente? Dos 45, 55 anos, que é o início mais propriamente dito da menopausa, a gente ir
observando, né, tudo aquilo que vai acontecendo conosco, tá? Quais as alterações físicas, quais as alterações emocionais, tudo aquilo que a gente vai apresentando durante essa fase, principalmente, né, gente, como sintomas físicos que mais são aparentes, né? Alterações no ciclo menstrual, alterações de peso, calores, né? Aqueles fogachos que muitas vezes as mulheres acabam sentindo, suores, palpitações cardíacas que muitas vezes acabam acontecendo. Muitas vezes ocorre também, né, sintomas emocionais como a irritabilidade, o cansaço, períodos depressivos, insônia, ansiedade, entre muitos outros sintomas que acabam se apresentando durante esse período e trazem realmente bastante desconforto para a vida da mulher, ok? Outro fator importante que também nós mulheres precisamos observar muito atentamente é o ambiente familiar e o ambiente profissional que nós estamos inseridas. Por quê, Margarete? Porque esses ambientes, de acordo com o que a gente vem vivendo, convivendo com essas pessoas, eles acabam gerando muitas instabilidades e conflitos no nosso relacionamento, né? O estresse, muitas vezes, que acaba acontecendo, gerando mágoas, ressentimentos e tantas outras situações que vão desencadeando com mais intensidade também as sensações que já são produzidas por esse período da menopausa, certo, gente? Então, muitas vezes é preciso a gente observar tudo aquilo que acaba acontecendo na nossa vida, né? Quais esses acontecimentos familiares, muitas vezes também, que vêm se repetindo na nossa vida, tá, gente? Como foi sendo os relacionamentos dos nossos familiares, né? Os relacionamentos conjugais dos nossos pais, dos nossos avós, o que a gente vem carregando da ancestralidade, dos acontecimentos que grande parte dessas pessoas que fazem parte dos nossos vínculos, elas foram vivendo, e o que a gente está repetindo nesse relacionamento, principalmente o conjugal, tá? Porque muitos daqueles fatores, muitos daqueles acontecimentos desses relacionamentos se repetem na nossa vida e acabam gerando ainda mais situações desafiadoras para que a gente enfrente, então, também esse ponto, né, essa fase da nossa vida que é a menopausa ou o período do climatério, né, para quem está entrando nessa fase, então. Então, quanto mais houver ressentimentos, desentendimentos e conflitos nos relacionamentos, mais os sintomas da menopausa eles tendem a aumentar, né? E por consequência, elas podem gerar algumas outras patologias, ou inclusive elas podem agravar aquelas patologias que a gente já vem enfrentando, tá? Porque nós sabemos, gente, que tudo que a gente vive aqui, de sintomas, de dores, de patologias, elas são de fundo emocional. E quanto mais a gente vai guardando, engolindo aquela condição que a gente está vivendo ali, quando a gente já não vai mais suportando muita coisa, quando a gente vai, desculpa a expressão, né, mas está ali convivendo no conflito, no desentendimento, na briga, e a gente busca silenciar definitivamente, não chamar para uma conversa, não querer resolver aquela situação, a gente vai dando murro em faca, vamos dizer assim, mas os sintomas da menopausa eles tendem a se agravar, tá, gente? Porque tudo é um fator de ordem emocional, de ordem espiritual. Então a gente também carrega muitas dessas informações do passado, da ancestralidade, e quanto mais a gente vai acumulando aquelas situações, mais os sintomas eles vão se agravando, ok? E muitas vezes a reposição hormonal ela não vai contribuir para a eliminação dos sintomas, da origem dessas dores que a gente vem enfrentando, tá? Desses sintomas todos que a menopausa ele acaba gerando na vida da gente, ok? Então a gente precisa observar atentamente esses conflitos que nós estamos vivenciando, toda essa mágoa, esse ressentimento, aquela falta de diálogo que existe nos relacionamentos.
E isso vai gerando um agravo nos sintomas, tá, gente? E a gente precisa observar mais atentamente tudo isso para a gente poder se conhecer, para a gente poder entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, tá? E sabemos então que todas essas alterações, todos esses sintomas, eles podem provocar muitas indisposições na mulher, né? Como, por exemplo, a baixa autoestima, cansaço físico, fraqueza, apatia, falta de produtividade, choro excessivo, muitas vezes que a mulher ela não consegue identificar a causa, a origem daquele choro, mas ela está ali passando por aquela situação. E muitas vezes o companheiro, o cônjuge ali acaba cometendo algum julgamento para com ela, não tem um entendimento, não tem a compreensão. Os colegas de trabalho muitas vezes também acabam não conseguindo lidar com aquele período emocional que a mulher está passando e traz muitas dificuldades, tá? E em se tratando do relacionamento afetivo, conjugal, uma das principais brigas que acabam acontecendo nos relacionamentos é a baixa libido, né? Então, que é um dos sintomas gerados pela menopausa. E a libido, gente, quando a mulher ela tá com essa baixa libido, ela acaba não tendo mesmo uma disposição para manter o contato íntimo com o seu companheiro. E ele não entende isso, ele não entende aquele mal-estar que a pessoa está passando. Alguns homens, sim, são mais compreensivos, são mais companheiros, vão lá, ajudam, contribuem, mas a grande maioria dos homens, infelizmente, não conseguem ter essa visão mais ampliada sobre isso, e isso acaba gerando bastante perturbação e conflito no relacionamento. Porém, a gente sabe que uma parte das mulheres, elas têm uma visão sobre essa condição de relacionamento mais íntimo, principalmente aquelas mulheres que estão fazendo uma expansão de consciência, uma evolução espiritual, elas têm uma outra visão sobre essa condição do casal, tá? Então ela vai não se preocupar com esse sintoma para ela, né? Ela vai perceber que isso é uma fase que acaba acontecendo para grande parte das mulheres que estão vivendo, né, tendo uma vida sexual mais ativa. Aquelas que não têm uma vida sexual mais ativa, para elas isso é tranquilo, é equilibrado, né? Elas conseguem lidar perfeitamente com isso, porque com o passar do tempo, essa condição da sexualidade para a mulher, ela vai afetando na vida do casal, né? Mas para aquela mulher que tem essa expansão de consciência, isso para ela não faz muita diferença, e ela vai lidando com isso de uma forma muito tranquila, muito equilibrada, e entendendo que é uma fase que, com o passar do tempo, vai se encerrar para ela, né? Aquela que está buscando ter uma vida espiritual mais elevada, certo, gente? Mas isso é um assunto para uma outra reflexão que eu posso trazer para vocês, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, certo, gente? E ok, Margarete, então tudo isso a menopausa ela vem trazer para todas as mulheres, tá? Tanto a menopausa como o climatério, certo, gente? E como que a homeopatia terapêutica integrativa ela pode ajudar, então, a tratar esses sintomas que são bastante complexos, bastante sofridos para grande parte das mulheres, certo? Então, a homeopatia terapêutica integrativa, ela não vai fazer a reposição hormonal, tá? Ela não faz isso, né? Porque hormônios, eles não podem ser homeopatizados, tá? Mas vai ser tratado, né? Os sintomas. E é um tratamento a médio e longo prazo, gente. Não é aquele tratamento que muitas vezes a pessoa vai tomar ali uma dose única, pronto, nunca mais vai precisar tomar medicamento homeopático na vida, até porque a dose única é um pouco arriscada, né? Porque ela gera um estímulo muito grande na pessoa, e aquele sintoma que ela tem, seja para qualquer patologia, vai ficar ali estacionado, né, gente? Eu costumo chamar de que ele vai ficar em estado de hibernação. E quando ele acordar, ele pode vir com um sintoma mais intenso ainda, provocando muitos mais desconfortos do que se a pessoa vai fazendo aquele tratamento continuado por um período até não existir mais os sintomas, certo? Que é o que
eu trabalho aqui no Instituto ONLUS, tá? Então, é aquela homeopatia a médio e longo prazo por um tratamento de um estímulo que vai fazer com que o organismo recupere verdadeiramente a sua energia vital, ok? Então, a gente visa, né, a trazer esclarecimentos do porquê que está acontecendo tudo aquilo, porque existem explicações metafísicas, existem explicações através da cura cósmica que vão explicar o porquê daquele sintoma todo que está sendo vivido pela mulher, né? Porque é um acúmulo de informações ali, não somente por conta da baixa dosagem do estrogênio e da progesterona, mas também de outros fatores que levam a pessoa a desenvolver esses sintomas, então, no período da menopausa e também do climatério, tá, gente? Então, eu vou explicando o porquê de todas essas indisposições, bem como esclarecer o porquê que ela está vivendo aquele relacionamento afetivo, aquele relacionamento conjugal, relacionamento familiar, que gerou todo esse acúmulo de sintomas, provocando, então, essa descompensação da sua energia vital durante o período da menopausa, ok? Além também, né, gente, da escolha da medicação homeopática, que a médio e longo prazo vai cobrir, então, grande parte desses sintomas e vai aliviando consideravelmente cada um deles, ok? Desde aqueles desconfortos físicos, como também e principalmente os desconfortos e sintomas emocionais, né? Que fazem, digamos assim, com o passar do tempo, vão devolvendo aquele bem-estar, aquela saúde, aquela disposição para todas as práticas e todos os afazeres, né? Que nós mulheres precisamos ter, porque a gente tem bastante responsabilidade, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja com família, seja na vida pessoal, né? Em todos os sentidos a gente precisa ter aquela vitalidade, então, para poder dar continuidade a todos esses afazeres. E existem, então, algumas medicações que podem ser trabalhadas na homeopatia especificamente para essa condição da menopausa, tá, gente? Alguns deles que eu elenquei aqui, né? São vários, mas eu trouxe aqueles que eu mais identifico que podem ser trabalhados durante esse período, né? Que é o sépia, o laquesis, o pulsatila, o sulfuro, o ignatius amara, o grafites, entre tantos outros medicamentos que vão contribuir para a eliminação desses sintomas a médio e longo prazo, tá, gente? Durante todo o tratamento que é realizado para a menopausa, tá? Porém, a gente sabe que uma avaliação criteriosa possibilita saber qual é o medicamento mais indicado, porque existem vários sintomas e nem todas as mulheres têm todos esses sintomas. Cada uma vai viver aquela experiência da menopausa e do climatério de uma forma diferente. Então é importante a gente observar bem os sintomas, observar bem tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou sentindo, para poder na hora da avaliação homeopática, a gente entender bem certinho qual é o medicamento mais indicado para aquele momento ali, ok? Então não adianta a gente ir para uma farmácia, pedir um medicamento homeopático para tratar a menopausa, porque eu tive uma experiência esses dias em que eu fui buscar uma pomadinha, né, para fazer uma massagem, né, por conta de uma distensão muscular que acabou acontecendo, né, tratando com arnica também, porém precisa também às vezes agir com outro medicamento. E a moça me apresentou uma pomadinha justamente para isso, né, para contusões. E essa pomadinha, eu fui olhar, uma pomada homeopática, tá, gente? Eu fui olhar na composição dela, existiam em torno de uns 30 componentes homeopáticos dentro daquela pomada. Eu achei um absurdo isso, né? Porque a gente pode tratar com compostos homeopáticos num número limitado, tá? Porém, a indústria farmacêutica que homeopatizou ali, né, todos aqueles compostos, exagerou na quantidade. Sem contar que alguns daqueles medicamentos que estavam ali, um cortava o efeito do outro. Então a pessoa ia estar usando a pomadinha homeopática para contusão e ela não ia estar fazendo efeito nenhum, porque existe essa condição na homeopatia, tá? Então um estava cortando o efeito do outro. Então não ia resolver absolutamente nada.
tá, gente? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Na automedicação homeopática também, né? Porque muitas vezes a gente pode estar querendo fazer um tratamento, né? Buscando lá um medicamento pronto já, e às vezes ele vai cortar o efeito ao invés de poder realmente ajudar, tá? Então, uma experiência que eu passei, eu trago isso para vocês para tomar cuidado com isso, tá? Então, mas esse é um outro assunto que eu posso trazer também com mais propriedade para vocês em outro momento, certo, gente? Então, a homeopatia, ela vai observar todos esses sintomas, vai trazer tudo aquilo que precisa ser esclarecido também. A homeopatia terapêutica integrativa, que é desenvolvida por mim aqui no Instituto OnLuz, a gente explica, tá? A gente não deixa só a pessoa falar, não, eu trago todos a origem, né, gente, as explicações para que a pessoa vá ampliando um pouquinho mais a sua consciência e se trabalhando e se conhecendo ainda mais para poder ter um efeito melhor, certo, gente? E se você então está passando por essas situações em todo esse sentido, tanto na menopausa como no climatério, tá? Se você está entrando nessa fase, se você está ali com seus 45 anos e já começou a sentir algumas diferenças no seu corpo, se você tem inclusive a menopausa precoce, tá, gente? Antes dos 40 anos, se você já está passando por uma situação nesse sentido também, e você se identificou e não quer fazer reposição hormonal, né? Você pode entrar em contato aqui, fazer o agendamento da sua avaliação homeopática para que o quanto antes você iniciar o seu tratamento, melhor vai ser o resultado, certo, gente? A homeopatia, ela pode ajudar em muitos fatores, em muitas situações, em tudo aquilo que a gente puder imaginar, tá? Porém, é preciso ter a paciência para poder fazer o tratamento adequado para nunca mais aqueles sintomas aparecerem na nossa vida, certo, gente? Para a gente ir tratando e recuperando consideravelmente a nossa energia vital, ok? Mas é muito importante a gente observar tudo o que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, certo, gente? Então, se você se identificou, entra em contato comigo para a gente fazer a sua avaliação homeopática e dar início então ao seu tratamento para poder ter mais equilíbrio, mais saúde, mais harmonia em todos os seus afazeres e na sua vida pessoal principalmente, né? Que se a gente não se ama, a gente vai acabar deixando para lá, né? E ficar contaminando muitas vezes o nosso corpo com muitos medicamentos que tem por aí e não trazendo verdadeiramente a saúde que a gente tanto precisa, certo, gente? Bem, caso você queira fazer, né, o tratamento homeopático para essa e tantas outras situações, entre em contato que a gente vai conversar, ok? Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, saúde mental, emocional, espiritual, saúde física, porque quanto mais você se ama, mais você se cura. Gratidão a todos, gente, e até então os próximos vídeos. Tchau, tchau!